Eu considero os humanos fenomenais. Não ignore a necessidade de você, como humano, de ter outros humanos que te amam e de você amar os outros. Penny Power é uma empreendedora, autora, palestrante e construtora de comunidades. Ela é a fundadora do Business is Personal. Business is Personal, uma plataforma que ajuda proprietários de empresas a avançar por meio de networking autêntico, inteligência emocional e crescimento impulsionado por pares. Eu chamo isso de Business is Personal, porque como estamos fazendo, como estamos gerenciando nossas vidas e nos desenvolvendo pessoalmente, impactará a nossa capacidade de gerenciar e ser resilientes e tenazes para o nosso negócio, e como o nosso negócio está se apresentando, impactará nosso lado pessoal. Entramos no mundo sozinhos e deixamos o mundo sozinhos, e acho que uma das partes mais importantes de nossas vidas é como nos conectamos com outras pessoas nessa jornada. É sua escolha o mundo que você quer fornecer e criar ao seu redor. Olá e bem-vindo ao Nietzsche Wire, o programa de podcast do YouTube mais uma vez alimentado por businessavc.net, citesavc.com e wisdom.ai. Eu quero começar hoje com uma citação que acho que reflete a fantástica personalidade que está vindo para esta sessão especial e que também reflete muitas coisas que precisamos mais do que nunca. O otimismo é a fé que leva à realização. Nada se faz sem esperança e confiança. Helen Keller. Então, dou as boas-vindas à nossa série, a alguém que eu realmente queria trazer há muito tempo e alguém que eu conheço, acho que agora provavelmente há mais de uma década, Penny Power. Penny Power é uma personalidade muito especial, que eu admiro muito, que une, eu diria, uma multiplicidade de personalidades como empreendedora, autora, palestrante principal e construtora de comunidades com mais de 2 décadas e meia de experiência. Ela é a fundadora do Business is Personal. Business is Personal, uma plataforma que ajuda empresários a progredir através de networking autêntico, inteligência emocional e crescimento impulsionado por pares. Como cofundadora do Business is Personal 100 Club, uma comunidade privada onde os principais proprietários de empresas podem construir relacionamentos baseados em honestidade, integridade e crescimento mútuo, ela tem liderado com seu marido Thomas Power uma comunidade unida e hospedando eventos mensais que são muito personalizados e unindo personalidades de negócios através de interações digitais por meio de aplicativos dedicados e promovendo ambiente de apoio. Penny cofundou a Academy, a primeira rede social mundial para donos de empresas, lançando as bases para plataformas modernas como o LinkedIn. A Academy foi uma plataforma fantástica que cresceu para ter mais de 650 mil membros em 52 países, preparando o terreno para muitas das plataformas digitais e de negócios que temos hoje. Em reconhecimento por suas contribuições para o empreendedorismo social e digital, Penny foi condecorada com um oficial da Ordem do Império Britânico pela falecida Rainha do Reino Unido em 2014. Ele também foi condecorado pela Rainha em 2024 por seus serviços prestados ao empreendedorismo. Uma das várias áreas em que ela também se destacou foi como diretora fundadora da Academia de Juventude Digital, onde defende as habilidades digitais e oportunidades de aprendizado para os jovens no Reino Unido, em parceria com várias organizações globais como O2 Accenture, Lloyds e Chris Andrews Identity Awards. Outras conquistas incluem liderar a construção de comunidade na Abitec, criando uma comunidade de especialistas em tecnologia para promover a computação nas escolas. Ela também trabalhou como diretora de vendas e marketing da distribuição de biotecnologia, supervisionando 80 milhões de libras em faturamento anual e gerenciando relacionamentos com clientes como Microsoft, International Business Machines, Hewlett-Packard e similares. Um dos projetos fantásticos que eu amo, onde ela teve um papel crucial, foi o Manifesto do Negócio Digital Britânico aqui no Reino Unido, defendendo habilidades digitais.
Outro projeto muito especial foi o Café de Negócios, um conceito que ela permite criar um espaço físico para proprietários de empresas locais, particularmente comerciantes individuais e microempresas. Como palestrante principal e anfitriã de conferências, ela tem entregado palestras fantásticas e impactantes sobre o toque humano no mundo da inteligência artificial, porque os negócios preferem o pessoal e a importância, como ela tem destacado, a importância da inteligência emocional e conexão humana. Ela também é uma autora prolífica de livros, vou ser sintético. Alguns deles incluem Conheça-me, Goste de Mim, Siga-me, Negócios são profissionalmente pessoais, Segredos de Sucesso para o Bem-Estar, Um Amigo em Cada Cidade, Uma Família Global, Uma Visão de Networking para o Século XXI, e a lista continua. Quero expressar ao meu público que é um grande privilégio e estou muito honrado em ter a Penny aqui. Penny, bem-vinda à série. Isso que você compartilhou é lindo e adorável, Denis. Você me levou em uma jornada pela minha vida, foi muito bonito. Bem, e que vida, e você ainda está no começo? Ainda há muito a fazer, sim. Agora você tem uma energia maravilhosa, otimismo e um senso de conexão com a humanidade que é único. Então, eu gostaria de ir para as suas fundações, um pouco do seu histórico pessoal, claro, o que você quiser compartilhar, mas eu sei que você é muito pessoal. Então, eu gostaria de começar com algo que te tocou quando você era jovem, para ser a pessoa que você é agora. Esse é um assunto realmente bom para todos nós, sempre refletirmos, e eu sou uma grande defensora da terapia, isso foi realmente incentivado pela minha filha Hannah, e é incrível como quando você passa por qualquer tipo de momentos sombrios em sua vida, quando você vai para a terapia, como isso te ajuda a ver como você foi formado, e então eu sou a mais nova de quatro. Meu irmão tinha 12 anos, minha irmã tinha 10 e minha outra irmã tinha 4 quando eu nasci. Meus pais e meus três irmãos vieram da Escócia e eu nasci na Inglaterra. Acho que, sabe, eu fui criada pela geração silenciosa. Essas pessoas realmente corajosas, pessoas que passaram bem, elas foram evacuadas durante a Segunda Guerra Mundial. Provavelmente não foram bem cuidados pelos próprios pais e eram muito fechados com suas emoções, muito dedicados, muito bons pais, mas não receberam realmente o tipo de amor que muitos de nós sabemos que é tão importante hoje em dia. Mas eles nunca me fizeram mal, eles eram bons pais, mas acho que quando olho para o meu estilo de liderança na vida, apenas a maneira como eu sou como pessoa definitivamente foi formada a partir dos meus primeiros anos de experiência com esse sentimento de isolamento e solidão e insignificância. Sempre quis que as pessoas percebessem sua importância, especialmente em qualquer momento. Eu acho que os humanos são simplesmente fenomenais. Eu recentemente tive uma experiência onde alguém me pediu para ensiná-los a ouvir, e literalmente foi uma experiência muito recente. E eu pensei, uau, e essas pessoas eram muito acadêmicas, muito inteligentes, pessoas muito espertas, que eu aprendi com o Thomas e eu passo as segundas-feiras à noite com eles. Nós passamos tempo com eles porque são cristãos fervorosos e temos interesse nesse assunto. E eu tive que realmente pensar sobre isso porque adoramos ouvi-los, então tive que explicar a eles que às vezes as pessoas simplesmente adoram ouvir. E então percebi que, na verdade, é através da minha infância e do tipo de educação. Eu obtive, minha maneira de aprender é das pessoas e tenho uma enorme curiosidade pelas pessoas. Eu fui educado particularmente pelos meus pais, mas não foi uma educação acadêmica muito boa, então deixei a educação aos 19 anos, não me sentindo muito bem, muito inteligente academicamente. E entrei no setor de tecnologia da informação e acho que o presente da minha infância foram duas das forças que tenho, que é ouvir e amar. E isso realmente acho que é o que usei ao longo da minha carreira empresarial. E é assim que aprendi tudo. E tenho uma curiosidade enorme. E tenho um enorme desejo de fazer as pessoas saberem o quão importantes são. Isso é muito especial e ouvir é realmente super importante, mas você também mencionou o sentimento de ser amado
E eu acho que isso é uma coisa muito importante na sociedade, né? Então, antes de irmos mais a fundo, dessa experiência pessoal para entrar no mundo da tecnologia, e também o Reino Unido mudou muito nas últimas décadas, todo o mundo, mas você também pode, então, desde seus anos de juventude até começar a trabalhar e depois ir para as corporações e assim por diante, havia um sentido de, em primeiro lugar, ainda havia um sentido de comunidade que temos no mundo ocidental, que então, à medida que a tecnologia se tornou muito maior, se tornou muito mais, eu diria, falta de personalização, perdemos um pouco do sentido de comunidade e prosperidade e também nos tornamos muito mais acelerados, especialmente quando a tecnologia começou a cuidar de nossas vidas. Sim, isso mudou alguma coisa, ou isso em um fim, porque é uma das coisas que eu tenho descoberto a partir da educação das áreas de tecnologias, está criando muitas diferenças. Claro, poderes, mas também muitos outros problemas. Há pessoas que, se você tem um senso de pertencimento, pode realmente construir em cima disso. Se não tem esse senso, começa a pertencer a comunidades ou diferentes partes. E é por isso que temos esse tipo de aceleração do digital. O digital tenta substituir o que tínhamos nas comunidades, mas ao mesmo tempo cria muitos paradoxos. E eu sei que, especialmente a parte da conexão emocional é muito importante, mas você tem ambos. Você tem o senso de comunidade nos seus primeiros dias, o senso de tecnologia e o senso de juntar os dois, mas também com muitos negócios e também personalidade. Sim, quero dizer, tem sido realmente interessante desde que eu tinha 19 anos, então isso é 1983, literalmente assistindo mainframes se tornarem desktops, e depois entrando no período da minha vida em que eu estava ajudando a educar os pais sobre o uso da computação doméstica, até o surgimento da internet, o surgimento das redes sociais, até as mídias sociais, agora com inteligência artificial, e assistir a todas essas grandes mudanças na tecnologia e ver seu impacto na humanidade tem sido realmente muito fascinante para mim. E eu suponho que, para mim, eu sempre vi a tecnologia como um facilitador. Eu nunca fiquei animada com a tecnologia por causa da tecnologia. Eu não sou uma tecnóloga dessa maneira, eu apenas vejo de que maneira isso vai ajudar as pessoas, e eu suponho que muitas pessoas seguiram o caminho de como a tecnologia pode ajudar a produtividade, como pode nos ajudar a criar mais riqueza, como nos ajudou a nos tornar, sabe, individualmente mais ricos. Eu estive muito mais interessada, quase subconscientemente, realmente. É fácil unir os pontos quando você olha para trás, como Steve Jobs diria, mas eu estive muito mais interessada em como a tecnologia está impactando nossas almas, como está nos ajudando. E eu não quero dizer apenas, sabe, está nos dando mais tempo e essa semana de 4 dias e todas essas coisas que as pessoas falam. Estou mais interessada em como está nos ajudando individualmente, em termos de como nos sentimos sobre nós mesmos e como nos conectamos e como amamos e como temos autoestima, e todas essas coisas realmente importam, porque sim, entramos no mundo sozinhos e deixamos o mundo sozinhos. E eu acho que uma das partes mais importantes de nossas vidas é como nos conectamos com outras pessoas nessa jornada. E sabe, eu sou uma grande, eu nunca quero que as pessoas pensem que eu não gosto de tecnologia. Eu amo isso. Com o surgimento da inteligência artificial, se usada sabiamente, você pode ser 30% mais produtivo e usar esse tempo para se preocupar mais com sua equipe, clientes e família. Mas uma das coisas que acho interessante é que muitas pessoas estão vendo a tecnologia como uma ferramenta de sobrevivência. Sabe, de alguma forma, como estou usando a tecnologia para sobreviver e potencialmente prosperar, em vez de como uma ferramenta para ajudá-los a serem melhores humanos no mundo. E não estou dizendo todos, mas acho que pode ser um motivo dentro das organizações. E eu acho que o que foi realmente fascinante é que, obviamente, nós, sabe, podemos falar sobre isso, no que me fez surgir com a ideia de academia em 1998, e podemos voltar a isso. Mas se eu avançar para 2009, que foi quando eu realmente vi a mídia social substituiu as redes sociais, mudando de conversa para transmissão e de pessoas contando suas verdades para ter uma identidade.
Acredito que nossos desafios de saúde mental podem ser rastreados a partir desse ponto, provavelmente seguindo a mesma trajetória de crescimento que a mídia social tem sido um crescimento nos desafios de saúde mental. E é porque isso nos isolou, criou uma comparação, criou um mundo onde podemos pensar: ah, eles fazem isso, então eu preciso fazer isso. E criou um mundo de lobos solitários. E, interessantemente, criou um mundo onde estamos mais interessados em quantos seguidores temos do que em quantos verdadeiros amigos temos. E eu acho isso realmente triste. E acho triste a nível individual, sim. Isso é bem, é muito lá. E então você toca na academia. Então a academia foi inicialmente um encontro físico de pessoas. Então nos conte sobre a história e também como você passou de toda a trajetória que se tornou a primeira rede social global para negócios. Bem, novamente, nunca houve um norte para isso no início. A única estrela do norte era ajudar as pessoas, os empresários, a se conectarem como amigos. E como seria maravilhoso, porque estava realmente claro para mim em 1997 e 98 que a internet estava tão focada em e-procurement e e-commerce. Eu não achei isso empolgante. Eu apenas pensei que os mercados, os negócios sempre sobreviverão, não importa o que aconteça. Porém, todos acharam um novo meio de fazer isso agora. Mas, para mim, o presente foi a conectividade, e eu estava administrando uma comunidade de 680 pessoas, ajudando os pais a entenderem o uso da tecnologia em casa. E eu estava achando difícil gerenciar essas 680 pessoas porque só tínhamos e-mail. E-mail do CompuServe e Thomas, que é meu marido e cofundador da Academy, o mais fenomenal networker. Tem a memória mais fenomenal e adora fazer networking, e ele era um empreendedor. Não seria incrível se pessoas como você, Thomas, pudessem se tornar amigos de outros empreendedores e compartilhar experiências e se importar uns com os outros? E indicar, e você sabe, cuidar um do outro. E foi isso que deu origem a isso. E sim, o fundador do LinkedIn era um dos nossos membros e é realmente interessante quando o LinkedIn começou. Não sei se você conhece essa história. Se o Thomas contou. Reid Hoffman claramente nos viu contando aos nossos membros sobre o LinkedIn como algo ruim, mas sempre fomos líderes servidores. E pensamos corretamente que estamos servindo empreendedores individuais, pequenas empresas que precisam ter uma marca online. E em 2002, quando o LinkedIn foi lançado, pensamos que eles precisam saber disso. E então, Thomas enviou convites através do seu perfil no LinkedIn para nossos membros. E quando atingiu um certo número, que acho que foi 40 mil membros que se juntaram através do Thomas, eles encerraram o número nesse ponto, que você não pode ter mais de 40 mil pessoas em sua rede, porque eu não sei por quê, mas parecia que era isso. Estávamos fazendo algo ameaçador. Mas, na verdade, não era isso. Era para dizer obrigado. Para vocês. Sim, então é realmente interessante. É realmente interessante se você vê o mundo como uma ameaça ou se você vê o mundo como um lugar para apenas enviar amor. E isso me fez pensar quando eu consegui meu primeiro papel como diretora de vendas e marketing em uma empresa de distribuição de computadores. Havia muitos outros distribuidores, havia cerca de 5 outros distribuidores para Hewlett Packard, Intel, Digital Equipment Corporation, Microsoft, etc. E havia 5 mil revendedores de computadores no país. Estou falando sobre meados dos anos 80. E nós tínhamos esses revendedores e eles eram, você sabe, nossos clientes, mas eu sempre pensei bem, aquele revendedor que tem o usuário final entrando em sua loja, tem o estresse do usuário final dizendo que vou comprar um computador de você, mas quero comprá-lo como um pacote, com uma impressora Hewlett Packard. E então esse revendedor ligaria para tentar encontrar essa impressora Hewlett Packard para que eles pudessem vender este LaserJet como um pacote com o desktop, com o computador. E então eu realmente pedi a todos os nossos gerentes de produto para ligar para todos os outros distribuidores se estivéssemos sem estoque, para que quando um revendedor ligasse e perguntasse se você tem um LaserJet. Os revendedores lá questionariam o encaminhamento para a concorrente North Amber, mas eu explicava que era porque eles tinham o estoque que nós não tínhamos. Não temos, e é sobre você, não sobre nós.
E esse estilo de liderança todo, baseado no que aprendi mais tarde na vida, é chamado de liderança servidora. É como você serve alguém para suas necessidades, em vez de se servir o tempo todo. E é assim que nos sentimos sobre a academia. Nosso papel, e continua sendo, nosso papel é ajudar nossos membros a expandir seus negócios. E precisamos dar a eles todos os caminhos para serem capazes de fazer isso, todas as conexões para serem capazes de fazer isso e não ser alguém que está bloqueando isso. Existem dois tipos de culturas quando se trata de empreendedorismo e tecnologia. Isso é muito especial e importante. Claro que eu amo, há um livro que eu amo que é o A Estrela do Mar e a Aranha, e efetivamente é meio que a ideia principal é que a estrela do mar, se você pegar uma perna, ela cria várias outras estrelas do mar, e a aranha, se você pegar a perna, você a mata. Então, e é meio que uma coisa que ainda a sociedade é baseada nesses dois modelos. E efetivamente é que isso é o mesmo com código aberto versus código fechado. Temos lutado com todas essas coisas diferentes desde o início da humanidade. Isso refletirá os modelos e a tecnologia. Então, pegando no que você acabou de dizer, e eu gostaria de tocar um pouco mais, porque, claro, você dá diferentes inputs. E para nossos ouvintes, entrevistamos Thomas Power, uma grande referência, e nos intercruzamos. As duas entrevistas, então, qual foi o momento mais precioso da academia pelo alcance de vocês? Sei que foi pessoal e, às vezes, muito difícil também. Um dos momentos mais preciosos foi nosso aniversário de 10 anos. Cerca de 1.000 membros de toda a Europa e alguns da Índia estavam na sala comemorando. Não podíamos acreditar quem estava lá. Mas na verdade, você sabe, isso é algo que realmente se destaca, e eu acho que foi assim que teria sido 2008, e isso literalmente foi logo antes. Em 2009, eu vi a escrita na parede, não apenas das pessoas se movendo em direção às redes sociais, mas também que todos queriam tudo de graça. E nós não queríamos que nossos membros fossem o produto, sabe? Iam dar a eles de graça, mas ter muita publicidade, vender seus dados e etc. Isso não era o que queríamos, estávamos lá para servi-los, não para servir patrocinadores e anunciantes. Então, isso foi especial. Especial, eu acho que foi o maior destaque 2010. E Thomas e eu realmente filmamos muitos vídeos sobre como usar a academia e um pouco que sabíamos, mas a empresa que fez isso enviou todos os erros de gravação para Glenn, que era nosso Chief Executive Officer, e não havia um vídeo, e era muito engraçado de todos os erros de gravação de Thomas e eu. Então, isso foi muito bonito, mas sabe, eu ainda pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, nesses momentos realmente especiais em que alguém nos escreverá e dirá que está muito grato pela cultura que aprenderam conosco, porque ainda estão aplicando-a em sua rede online. E eles referenciarão a academia como algo que mudou suas vidas e como ainda acreditam em redes de negócios sociais, e que esses momentos ainda entram na minha vida. Com frequência, cada um destaca um ponto alto adorável, então eu estou Voltando a uma coisa que eu acho que não é destacada o suficiente, é que, como você disse antes, agora há uma cultura de ok, vamos conseguir muitos likes, vamos conseguir muitos seguidores e influenciar o marketing, as redes sociais e esteroides, e agora também com agentes de inteligência artificial misturados com humanos e assim por diante. Então, a partir da experiência da academia, o que você acha que foi a cola que vocês têm, que é muito especial, mas eu sei em parte porque eu mesmo a descobri, mas eu gostaria de explorar isso porque há uma geração jovem que não tem essa oportunidade. Eu acho que um dos desafios que encontro até com meus filhos e com amigos e nossos jovens é, ok, se há uma criança ou outro jovem adulto que é meio que mais amigável socialmente, terá os benefícios, mas eu diria que uma grande parte das pessoas não é tão capaz de ir e acessar as redes sociais, ou pelo menos de ir e falar com as pessoas da maneira que Thomas ou você pode fazer. E também os tecidos dessas comunidades, porque eu acho que este é o elemento chave até para o sucesso de qualquer negócio. Se você não tem esses tecidos, não podemos montar um negócio, porque o negócio só é tão bem sucedido
quanto a comunidade ou ecossistema de clientes e produtos e assim por diante. Então, eu gostaria de tocar nisso a partir da sua experiência na academia. Tive muita sorte em 1999, quando tive a ideia da academia e começamos a ler um livro de Seth Godin chamado Marketing de Permissão. E você se lembra disso depois de tanto tempo? Ainda relevante? Ainda peço aos membros para lerem, e era sobre transformar estranhos em amigos, amigos em clientes, e aquela parte realmente importante no meio. E há alguns ótimos estudos de caso, particularmente de um acampamento de verão americano, sobre como ele surgiu em um mercado muito concorrido e construiu amigos antes de construir clientes. E essa foi uma parte realmente importante, e acho que o que isso levou foi a minha determinação em administrá-lo como uma comunidade, não como uma rede. E uma comunidade é muito, muito diferente de apenas uma rede pura. Se você pensar na palavra comunidade, quando você diz que está em uma comunidade, tende a dizer que pertence a uma comunidade. Se você é uma rede, tende a dizer que usa uma rede. Realmente notei essa linguagem. A sensação de pertencimento é crucial. Desde cedo sabíamos que criar cultura era realmente crítico. E Peter Drucker fala que a cultura come estratégia no café da manhã. E, na verdade, você sabe que em seu auge a academia era como o belo pub em uma pequena vila, com as cadeiras de couro e o fogo aceso, e você sabe o enchimento do interior de uma cadeira saindo através de um corte no braço da cadeira, poltrona. E era assim. E então vieram esses sites de rede mais clínicos, que eram mais como, né, você sabe, um bar clínico em um lugar onde as pessoas apenas vão para beber, não para fazer amizades, vão jogar dardos. Não é tão diferente, e nós acertamos a cultura. Se você perguntar qual era a cola, não, era a cultura, mas na verdade foi quando eu aprendi sobre essas 6 necessidades humanas. Tony Robbins diz que, independente dos nossos perfis de personalidade, existem 6 necessidades humanas fundamentais que estávamos entregando na cultura. Essas são nossas necessidades humanas cruas e, de certa forma, 3 delas são femininas e 3 delas são masculinas, se você quiser colocar dessa maneira. E todos nós temos um pouco de energia masculina, todos nós temos um pouco de energia feminina, e a energia feminina. Todos nós precisamos de amor, conexão, nos sentir significativos, contribuir e receber contribuição. Os masculinos querem um senso de certeza e segurança. Então, como criar um lugar seguro? Todos nós queremos variedade e incerteza, porque isso nos ajuda é emocionante e nos ajuda a fazer a coisa doente que é crescer. Todos nós precisamos de um senso de desenvolvimento pessoal e empresarial ou desenvolvimento profissional. E se você acertar em uma comunidade para os cidadãos, você consegue tudo isso, consegue atender a todas essas 6 necessidades humanas e pode projetar sua comunidade em torno disso. E isso, para mim, é cultura. Se você pode criar uma cultura que satisfaça essas 6 necessidades humanas, você cria uma organização e comunidade incríveis. Então, pegando isso, minha próxima pergunta toca. Então, você tem trabalhado com grandes empresas como Microsoft, International Business Machines e Salesforce. Então, pegando nas 6 necessidades humanas, e além disso, você recentemente fez uma maravilhosa postagem sobre como o amor sempre foi seu foco em termos de negócios ou uma das coisas que impulsiona seu negócio. Como você vê isso sendo aplicado especificamente no mundo corporativo? Porque, é claro, cada empresa tem suas próprias culturas diferentes, especialmente se você olhar para esses grandes players da tecnologia. Ironicamente, eu estava olhando para a matemática e existem apenas 58 mil empresas públicas no mundo. Isso totaliza 400 milhões de PMEs e micro PMEs, segundo o Banco Mundial. Então, mas voltando às 6 necessidades e também aplicando isso a qualquer lugar que você trabalhe, seja para uma multinacional ou uma pequena empresa, isso é abordagem também em termos da experiência para criar essa influência e abordagem para a rede de negócios, mas também abordagem para os relacionamentos de negócios. Quando faço minha palestra principal, que é a única vez que me envolvo com grandes empresas, não sou uma consultora prestando serviços para eles. Sou convidada para fazer palestras em conferências e eventos. Eu realmente só quero explicar o que está acontecendo. E se você sabe, parte do que eu faço é realmente nos levar de volta
ao homem primitivo sentado ao redor de uma fogueira em um grupo, passando pelas fábricas sendo formadas e todos nós estando juntos, até o escritório sendo formado e todos nós em um grupo. E então eu basicamente mostro uma foto de nós sentados sozinhos na frente de um computador em nossas casas. Isso simplesmente não é normal. Essa não é uma situação normal, não é uma que devemos aceitar. Eu sei que é muito útil. E eu amo isso, né? Eu amo, mas eu sei que preciso ter relacionamentos profundos e significativos com outras pessoas, não apenas com minha família, para alcançar meu senso de significado e me permitir contribuir e todas as coisas que conversamos. Então, em uma empresa, muitas pessoas vão culpar a empresa, é a cultura. A cultura não nos permite ser assim, mas acho que temos que nos empoderar para dizer qual é o mundo em que quero viver, quem eu quero ser. E quando eu saio de uma reunião de equipe, certo, o que me impede de enviar uma mensagem agradável para alguém, mostrando que eu os percebo, que eu os aprecio, perguntando como eles estão, o que me impede de fazer isso? O que me impede de ouvir adequadamente em uma reunião de equipe? Sabe o que me impede de ser o humano que eu quero ser? Porque eu não vou apenas ser um sapo fervendo colocado em água morna e ferver nele, e foi realmente interessante, porque eu acabei de receber um briefing de uma empresa muito grande esta manhã para um discurso. E quando entrei na sala, havia 5 pessoas na tela em uma equipe. Uma delas era o líder sênior, muito severo, muito difícil, muito focado no resultado, muito difícil de fazê-lo sorrir. Foi bastante interessante a atmosfera. Quando eles saíram, fiquei com as 4 pessoas júnior e a atmosfera que consegui criar com eles era bastante diferente e eles estão apenas entrando no local de trabalho agora e eles vão escolher um modelo como aquela pessoa ou vão decidir realmente dizer então quem sou eu e quem eu quero ser e como eu quero me apresentar ao mundo. E nós não, quero dizer, entrei no local de trabalho aos 19 anos, pensando que assim que entrei no escritório, eu tenho uma nova família aqui, era minha escolha de como eu queria interagir com as pessoas, e eu trouxe muita calorosidade, e meu primeiro pedido que recebi, que posso contar a história se tiver tempo, não foi seguindo um roteiro de televendas, foi, na verdade, uma maneira muito diferente de conseguir negócios que eu consegui meu primeiro pedido. Não ia me tornar aquela pessoa que eu acabara de conhecer. Então, acho que quando terminei meu discurso principal, tentei dizer a todos na sala que é sua escolha o mundo que você quer fornecer e criar ao seu redor. Seja você apenas querendo se transformar em um mundo menos amoroso do que você provavelmente era ao deixar sua família pela primeira vez. Essa é uma bela história e acho que mais importante do que nunca é como você se empodera e aos que estão ao seu redor. Então, uma das iniciativas e projetos que você fez foi o Business Café, que foi projetado para ajudar microempresas locais a se conectarem e crescerem. Então, nos fale sobre esse projeto e eu sei que é muito impactante e muito necessário. Ainda não decolou, Denis. Este é difícil. Então, isso está definitivamente entrando na minha jornada pessoal. A academia, no final, foi um final incrivelmente doloroso para Thomas e eu, tanto financeiramente quanto nossa identidade. O final foi muito, muito difícil. E realmente tivemos 3 anos tentando salvar o negócio, e o capítulo 2 do meu livro explica isso com muito mais detalhes. Posso compartilhar, não é segredo, vou colocar em um livro, mas é sobre quanto tempo podemos dedicar a isso. Mas eu acho que qualquer pessoa que teve um projeto de paixão real e dedicou todo o seu tempo, finanças, habilidades, tudo em algo e depois perde o negócio efetivamente, é muito difícil. E essa academia foi definitivamente minha jornada empreendedora, em vez de ser uma pequena empresária, e eu realmente faço essa diferenciação. Acho que quando você é um empreendedor, está tentando fazer algo muito diferente, está tentando escalar, está olhando, sabe? É uma experiência muito diferente de dizer que sou uma pequena empresária e quero criar a intimidade e servir de uma maneira diferente. E não vamos criar, nós criamos uma máquina que então tivemos que gerenciar a cultura para garantir que era o que queríamos que fosse,
E eu fui em frente para criar a Academia Digital para Jovens, e na Academia Digital para Jovens eu estava trabalhando com faculdades de educação adicional, e eles eram as pessoas que cuidavam das crianças com idade entre 16 e 18 anos, e muito do trabalho deles era criar aprendizagens e servir o mercado de empregadores com aprendizes, seja eles indo para a Jaguar Land Rover ou ocasionalmente indo para pequenas empresas. As aprendizagens eram fascinantes, cerca de 350 estruturas que as pessoas de 16 anos poderiam seguir, se não quisessem necessariamente ir para a universidade. E eu realmente acredito em aprendizagens e percebi que não havia um aprendizado de marketing digital, e foi quando eu escrevi o digital, que acho que podemos chegar, mas o manifesto do negócio digital da Grã-Bretanha, uma grande parte dos compromissos do que precisávamos fazer no Reino Unido era criar habilidades digitais em nossos jovens, porque em 2011 houve tumultos, foram os tumultos de Tottenham com jovens, havia muitos jovens desfavorecidos, mas ainda assim eles eram os que nasceram digitais e seriam os futuros líderes deste país. E eles não podiam fazer um aprendizado no que eram bons em comunicar online através de diferentes meios. E eles entendiam isso. Então, a Academia Digital para Jovens, tínhamos cerca de 40 faculdades de educação adicional e provedores de treinamento que adotaram nosso sistema de e-learning e aplicaram isso e colocaram jovens neste aprendizado. E quando percebi o quão pouco em um nível local, eles realmente estavam conseguindo se envolver com seus negócios locais, eu disse a eles, não seria incrível criar uma comunidade na rua principal de pessoas de negócios, onde seus aprendizes de hospitalidade poderiam servir os cafés. Você poderia contratar aprendizes digitais para cuidar dos chás, para ensinar às empresas como utilizar tudo, desde a publicidade no Facebook até a contabilidade no zero. Agora seria a inteligência artificial e ajudá-los, e um jovem poderia fazer isso. Mentoria reversa com uma pessoa de negócios e conseguir obter 20 grandes empresas. Como a Microsoft, é incrível dizer que eles patrocinariam esses aprendizes e me dariam 5.000 libras por café, e encontrei 20 empresas, então isso era 100.000 libras por café. Um patrocínio que iria entrar para ajudar a cobrir o custo. Isso permitiu a contratação de um gerente de comunidade e suporte de saúde mental para empresários. Tentei por 4 anos e meio levantar fundos para isso e, infelizmente, a estatística, mesmo que eu tivesse um legado e pensasse que era bastante respeitada, a estatística de duas coisas. Uma, as pessoas investindo em novas ideias na Grã-Bretanha é muito pobre. E, em segundo lugar, apenas 9% do investimento vai para negócios liderados por mulheres. E depois de 4 anos e meio, eu apenas percebi, tendo construído empreendedoramente 2 negócios que foram muito exaustivos, eu apenas pensei que minha jornada como empreendedora chegou ao fim. Eu não posso fazer isso. Então, eu não consegui colocá-lo no mercado. Esses números são assustadores, isso é uma loucura. E eu sinto que agora há um paradoxo. Conversas, porque nós, bem, em primeiro lugar, eu só quero compartilhar com o público algo tão pessoal. Obrigado por compartilhar isso no seu livro. E eu sei que o Thomas falou sobre isso, e eu acho que há um desafio. Também acho que na Europa não é apenas, acho que o Reino Unido ainda é melhor que a Europa, porque sou português e um pouco francês, e diria que na França é provavelmente pior. Na verdade, ser um empreendedor é visto como uma espécie de barreira para a sociedade. Isso é um grande problema e a causa de tantos paradoxos na Europa, mas acho que para alguém como você que conquistou tanto, é provavelmente muito mais violento, porque no final do dia você criou uma plataforma que foi uma das empresas mais impactantes no mundo da tecnologia Negócios. e também a quantidade de pessoas. Eu só tenho uma coisa. Denis, é que na época, em 2012, 2013, o WeWork estava se tornando enorme. E todos falavam sobre espaços de coworking. Espaços de coworking carecem de senso de comunidade. É por isso que em todas as cidades você vê pessoas sentadas na costa e na Starbucks com seus laptops. Elas querem estar perto de pessoas, pois a criatividade acontece quando se está entre pessoas. E eu queria criar um café ao invés de uma Starbucks. E Costa, este café serviria aos empresários daquela cidade. E foi uma grande tristeza para mim, mas
Como todos os outros empreendedores que me ouvem, quando você está determinado por algo, encontra qualquer rota para o mercado que possa fazer e ter esse impacto. Então, eu tenho que fazer uma pergunta muito pessoal. Acho que nunca falei sobre isso neste nível, mas acho que sim. Acho que no meu caso também, uma das minhas experiências mais humildes foi quando era bastante jovem e criei uma grande organização. E o meu caso foi entre Portugal e França, e de repente houve uma mudança em uma pequena coisa, em um governo com o qual eu estava trabalhando, e perdi todas as minhas receitas, não por causa do meu negócio, mas de repente por causa de uma mudança política, e eu tive que me reinventar. E para ser honesto, foi provavelmente um dos períodos mais difíceis da minha vida, porque eu era bastante jovem e havia apenas 50 pessoas dependendo de mim e coisas assim. Mas uma das coisas que percebi foi que acho que este é um dos desafios que vejo na Europa e também na Grã-Bretanha e no espaço britânico, e eu amo a Grã-Bretanha, é o desafio que temos agora. E acho que este é um tópico muito grande que provavelmente merece outro podcast. O que eu quero tocar aqui é a falta de senso de empreendedorismo que temos em nossos negócios e em nossas comunidades, e acho que este é um grande problema para a economia mundial, porque à medida que entramos na inteligência artificial e nessas coisas, isso se torna maior. Mas minha pergunta para você é, no meu caso, eu lidei com o fracasso e eu reconheço isso, embora tenha sido muito doloroso, mas ironicamente me fez mudar tudo. E o fato de eu mudar, primeiro de tudo, lembro que só tive dois empregos na minha vida, porque sempre fui um empreendedor, tive que conseguir um emprego. Inicialmente estava fazendo meu mestrado, era meio período, e acabei trabalhando em tempo integral. Mas a melhor coisa é que durante esses empregos, lembro que fiz no meu segundo emprego, que foi o único emprego corporativo que tive, que estava olhando para o orçamento de marketing, era um banco de investimento. Olhando para aquele orçamento de marketing e comparando com o orçamento inteiro de um país inteiro, isso me fez repensar tudo. E, na maior parte do tempo, eu cogerenciava parcialmente um orçamento de marketing em um banco que, apesar de não estar entre os 10 melhores, ainda era muito importante e multibilionário. Eu olhava e pensava, meu Deus, eu tenho mais orçamento para este banco em termos de marketing do que o país inteiro de onde vim para cultura e atividades, e isso me fez repensar fora da caixa. Então, acho que a pergunta para você é: com esse desafio que você teve, você queria depois disso para ser VIP, e eu quero ir lá para isso. Mas como você lidou com isso pessoalmente, porque é muito violento, ok, e eu acho que quando se trata de empreendedorismo, só vemos as histórias de sucesso e esquecemos, ou então criamos a cultura do vilão, especialmente na Europa. Você falha, é sua culpa, você é um vilão. Enquanto nos Estados Unidos da América há um senso de respeito, e é por isso que você ama, certo, né? Os Estados Unidos da América ainda estão à frente na economia mundial. E até na Índia, acho que estou vendo na Índia, a cultura do empreendedorismo é muito mais respeitada, mas eu quero tocar nisso, porque isso é uma coisa muito importante, e especialmente, como você disse, para as mulheres, porque apenas 8%, ou como você disse, e isso é assustador dizer menos. Denis, é ótimo aprender mais sobre você. Eu acredito totalmente que quando você passa por adversidades e sai do outro lado, sua vida se torna muito mais rica pelo aprendizado e você se torna uma pessoa muito mais interessante para as pessoas conhecerem. Sem dúvida, eu realmente acredito e eu sei disso pelas pessoas que conheço e pelo que passamos, e acho que tivemos adversidades, mas na verdade é o maior. Momentos de crescimento. E seja lá quais forem as crenças espirituais ou religiosas que você tem, acho que isso faz parte de uma experiência humana que possibilita a empatia no mundo. É para as pessoas passarem por um momento desafiador e então ver como elas usam isso para se tornarem uma pessoa melhor. Então, sabe, qualquer pessoa que esteja passando por adversidades está ouvindo isso. Eu acho que é apenas aquele lugar incrível. Quando você passa por algo é simplesmente lindo e nunca desista e aprenda com isso. Então, eu acho que para mim, pessoalmente, foi uma perda enorme, porque também foi a perda de um negócio. Lar para 650 mil pessoas que, de certa forma, também foram engolidas neste mundo de eu quero isso de graça e
né? Eu quero ir para as redes sociais e transmitir ao invés de gastar tempo construindo relacionamentos. Eu posso expandir meu negócio agora sem me preocupar com tudo isso. E acho que foi uma grande perda para a academia, não apenas para nós, mas para muitas pessoas, mas para Thomas e eu. E eu diria que atingiu Thomas muito mais do que me atingiu. Ele definitivamente se dedicou muito mais do que eu. Ele viajou o mundo, eu viajei bastante, mas sempre estávamos quando podíamos levar as crianças. Sabe, eu realmente senti por Thomas e tive muita sorte que para minha identidade eu já havia começado a criar uma nova identidade com a Academia Digital de Jovens do Governo e essas coisas em que eu estava trabalhando, o que também deu ao mesmo tempo. E acho que é importante tocar na adversidade pessoal, e é por isso que eu chamo isso de negócio. É pessoal, porque como estamos fazendo, como estamos gerenciando nossas vidas e nos desenvolvendo pessoalmente terá impacto. Nossa capacidade de gerenciar, ser resilientes e tenazes para o negócio e como ele está se saindo afetará nosso lado pessoal. Não há como você dizer, como um investidor uma vez me disse, Penny, eu não preciso gostar de você, é negócio. Não é pessoal, negócio é pessoal, não há dúvida sobre isso. Interajo de forma pessoal com meus clientes, fornecedores e equipe, e isso me afeta profundamente. E então, negócio é pessoal e a linha de apoio ao meu livro que escrevi em 2018 é seja o líder da vida que você vive e do negócio que você quer. E essa foi uma parte realmente importante da minha jornada entre 2012 a 2018, quando escrevi o livro. E então, o lado pessoal é que quando o negócio, quando perdemos o negócio efetivamente, nós o encerramos, mas certamente não cobriu nossas dívidas pessoais na construção do negócio ou na manutenção do negócio. Entramos em um período de 4 anos de traumas inacreditáveis em nossa família também, e estávamos em uma posição de sobrevivência financeira, certo? Tínhamos 152 cartões de crédito com dinheiro neles que precisávamos pagar e não queríamos ir à falência, porque nenhum de nós sentiu que poderíamos ser empreendedores novamente. Se tivéssemos falido, era um sistema de crenças, não pedindo a ninguém para se juntar a ele, mas queríamos pagar essa dívida. Quero dizer, eu tinha pais escoceses? Nunca. Meus pais nunca entrariam em dívida. Se eu devia 1 centavo à loja local, 1 centavo à loja local por uma garrafa de leite que eu acabara de comprar quando era pequena, eu tinha que voltar, pedalar 2 quilômetros de volta para pagar aquele centavo. Então, ter essa dívida era realmente pessoal para Thomas e eu. Criamos uma planilha, tinha todos os meses do ano, e na verdade eram 4 anos e meio. E cada um deles e eu calcularíamos cada mês o que pagaríamos e fizemos isso e comemoramos quando pagamos tudo e acabou. 750 mil libras, enquanto mantínhamos a educação das crianças, a universidade e o teto sobre nossas cabeças. Enquanto ainda éramos Thomas, eu estava me esforçando para fazer isso. Conto essa história porque outras pessoas podem estar passando por isso ou podem ter acabado de sair dessa situação. Mas o que aconteceu foi que, obviamente, havia coisas pessoais acontecendo. Minha mãe, que morava a 3 milhas de mim, teve demência. Minha irmã, com quem sou muito próxima, sua filha morreu de câncer dentro de 8 semanas após o diagnóstico. Meu irmão morreu. Thomas desmaiou com um apêndice rompido no meio de Londres, foi levado às pressas e foi muito difícil e incerto. Nossa filha Hannah foi esquiar quando acabara de se formar na Accenture e Anne Morsine foi sequestrada por 3 homens e estuprada, e então Thomas teve câncer. Então estávamos apenas sobrevivendo financeiramente enquanto lidávamos com essas experiências familiares colossais. O que eu aprendi sobre mim mesma é que sim, eu sou extremamente resiliente e pude ajudar todas as pessoas que eu amava ao meu redor a lidar com toda a sua dor. Mas eu também estava aprendendo que não estou liderando a vida empresarial que funciona para mim. Eu não quero mais criar um negócio empreendedor em expansão. Eu não quero pressão, eu não quero mais fazer isso. Eu realmente não estou procurando riqueza. Estou procurando impacto e o mundo, o universo, Deus está me dizendo que este não é o meu caminho. Para me matar, tentando conseguir investimento e tentar fazer o que já havia criado tanta dor para mim de volta na academia.
E foi quando eu escrevi meu livro, Seja o líder de sua vida e negócios que você quer. E foi quando eu percebi que quero que reduzamos nossa vida e reduzamos a maneira como lideramos nossos negócios. E não mais criar um grande negócio, mas criar um negócio íntimo, onde poderíamos apoiar 100 proprietários de negócios com o conhecimento, as conexões, a sabedoria, o amor, a experiência, a dor que passamos para ajudá-los, se eles passarem por isso, e ajudá-los a crescer seus negócios. E foi quando criamos o Beat 100. Bem, isso é muito especial e acho que é importante apenas um momento para refletir, porque você toca em coisas muito importantes, porque há em uma extremidade todo o trauma pelo qual você passou, apenas pelo fato do que aconteceu com sua filha, eu diria, eu não sei, acho que está além das palavras. Também eu perdi seu parente Thomas enfrentando o câncer e ainda conseguiram passar por tudo e ficando mais fortes. E eu acho que essa é a resiliência. Eu acho que muitas pessoas desistem e algumas pessoas têm a energia interna para ir, e claro, pessoas como você podem realmente inspirar outras pessoas a ir para o próximo nível, e eu acho que isso é o mais bonito, que todos nós precisamos ir. Então eu quero falar um pouco sobre o seu livro, porque é claro que há. Quero compartilhar algumas citações com nossos ouvintes. Então, há algumas citações bonitas. Vou olhar apenas duas ou três, porque quero compartilhar com o nosso público e sugiro que todos olhem para o livro. Está disponível na Amazon. É de 2020 para 19, desculpe. E então eu vou. Seu negócio é tão pessoal quanto é seu. E então tem uma linda, duas lindas que eu amo. A beleza nas rachaduras, ouro, mesmo se nos permitirmos ser vistos. A última, na verdade, as duas últimas, o amor, é uma força tão poderosa, é como nos conectamos profundamente e criamos um impacto significativo. E por último, a transformação começa dentro da ação visual. Então você conheceu milhares de empreendedores, milhares de pessoas, e independentemente de todas as coisas, e para mim ainda é uma perplexidade essa coisa que eu tenho dito ao Thomas, que eu não entendo como temos um mundo de capital de risco em um mundo de investimento que não entende isso, ou mesmo o mundo bancário, mas eu acredito que seja a maneira como contamos nossas histórias, e como todos tive meus desafios com investimento, mas eu também aprendi como ser corajoso e criar fluxos de receita em torno disso. Então, vindo deste livro que é muito especial e criando o BIP 100, nos conte sobre as métricas do livro e como você o promove para os ouvintes, né, e especialmente os jovens e qualquer pessoa passando por um momento difícil. Não desejo criar uma autobiografia, mas sim algo com que as pessoas possam se identificar. E muitas pessoas me escreveram dizendo que, quando leram, sentiram como se eu fosse uma amiga ao lado delas, e eu projetei de forma que cada capítulo seja assim. Cada capítulo é sucinto, Nuke. De que maneira é pessoal? Na verdade, vou pegar meu livro. Então, por exemplo, apenas chegar aos capítulos certos, estar quebrado é pessoal. A cura é pessoal. A saúde emocional e mental é pessoal. O hábito espiritual é pessoal. O seu bem-estar físico é pessoal. Tudo é sobre. E você poderia, sabe, poderia levantar cada capítulo dependendo do que eu quero dizer, obviamente. Há uma espécie de história no começo, né, e no último capítulo, mas cada um em si está tentando transmitir. Não tente ser outra pessoa, seja você. Você é a melhor coisa que pode ser e se conhecer. E eu realmente me inspirei na minha filha Hannah, pelo que aconteceu com ela em 2016, porque ela realmente diz que, como resultado de seu trauma, ela é uma pessoa melhor e vai ter uma vida melhor por causa disso. E ela diz que não era o que eu era. Eu não desejaria isso. Eu passei pela experiência horrível pela qual ela passou. Foi o catalisador para ela alcançar uma vida melhor. E isso é por causa da quantidade de autodesenvolvimento que ela decidiu que alcançaria, a quantidade de autoconsciência, e todos nós temos sombras.
Estou passando por uma terapia no momento, descobri os estilos de apego de John Bowlby, tenho algo chamado apego ansioso, e nosso filho TJ provavelmente passará grande parte de sua vida na Austrália. Sabe, não era meu sonho ter meu filho tão longe de mim, mas o que isso fez foi desencadear em mim uma dor de infância que me fez precisar de um tipo de apego aos meus entes queridos, que provavelmente não é tão saudável quanto deveria ser. Para mim, e sabe, eu tenho 61 anos e estou descobrindo isso, e quando olho para Hannah e a coragem que ela teve para se autodesenvolver e olhar para dentro e encontrar terapia que a ajudará a descobrir essas sombras e saber que ela está aos 32 anos muito mais feliz do que estava antes dessa experiência acontecer com ela. Para mim, meu livro é realmente sobre encorajar outras pessoas a embarcarem em uma jornada de autodescoberta, entender seu caráter, entender sua personalidade, entender como ela foi formada, entender que algumas coisas elas não precisam mudar sobre si mesmas, mas algumas coisas elas podem ser mais ricas por terem a consciência. E então outro personagem de quem eu era muito não assertiva por causa do ambiente familiar em que eu estava. E isso significava que eu poderia ser passivamente assertiva, o que é horrível, muito manipuladora, mas também significava que, às vezes, sob estresse, eu achava que qualquer pessoa era assertiva. Era um valentão. E eu realmente tive que entender que, na verdade, pessoas assertivas não são valentões, elas apenas têm opiniões fortes. E eu precisava me impor e também ser assertiva e ter conversas adultas adequadas com as pessoas. E eu olho para trás para algumas das minhas experiências com investidores que eu tinha na Digital Youth Academy e penso que se eu tivesse sido mais assertiva e correspondesse à assertividade deles, o negócio teria sido mais bem sucedido. Mas você sabe, minha saúde mental estava em um lugar onde eu não conseguia me desenvolver assim, e eu não sabia disso. Então, esse é o sentimento no livro, sabe? Estamos constantemente em progresso até o dia em que eu morrer. Eu estou em progresso e não posso culpar nada, só posso aproveitar todas as oportunidades que posso para progredir e aprender e me tornar um ser humano melhor. Isso é tudo que posso fazer. E no negócio, suponho que meu livro de negócios, este é um livro de negócios, é sobre como fazemos isso para que possamos acabar liderando uma vida de negócios bem-sucedida. Bem, isso é muito especial e acho que a assertividade e também a coragem de sair de nossas zonas de conforto ou também nossa educação pessoal é o elemento chave, porque é claro que é o que eu disse, especialmente para minha equipe e até para meus filhos, o fato de você ser como é não significa que todos sejam assim, mas às vezes você tende a pensar que sim. Isso não significa que você sempre precise ser assim. Sim. Esta é uma chave, tá? Então me leva à próxima pergunta. Então, uma das áreas que você tocou, mas não aprofundamos, é o seu trabalho e a ênfase na inteligência emocional e que trazemos confiança na inteligência emocional para os negócios. Então, como estamos em primeiro lugar nos negócios, como você mencionou, isso é mais crítico do que nunca, mas então isso toca mais quando lidamos com nossos negócios em plataformas digitais e às vezes, bem, uma coisa é você e eu nos conhecermos pessoalmente, às vezes online podemos ter por causa do contexto cultural, a voz total, até mesmo às vezes a maneira como falamos, nós poderíamos a parte física, porque no outro dia estamos através de plataformas digitais, há muitas coisas que têm intensidade em nossa inteligência emocional, mas a inteligência emocional é algo que eu acho que todos falam sobre isso, mas é algo que tem uma educação muito, muito pequena a respeito. Então, eu gostaria de ouvir sobre isso. Bem, eu acho que você tocou anteriormente no tipo de ansiedade social que os jovens têm. Eles não tiveram, especialmente aquelas pessoas que, durante uma fase crítica de seu desenvolvimento, estavam em lockdown e, você sabe, talvez não foram capazes de serem sociais na universidade ou sociais nas escolas e faculdades. E um dos desafios em torno disso agora, e eu acho que os educadores vão se voltar mais para isso, é que em um mundo de inteligência artificial, o único diferencial que acho que vamos ter é a nossa humanidade e a nossa inteligência emocional. É, o que costumava ser chamado de habilidades suaves, mas que na verdade são habilidades poderosas, vão ser tão críticas, porque
Quero dizer, eu apenas olho para nossa comunidade e as pessoas, e eu olhei para a academia era como um experimento social, observando as pessoas entrarem, emergirem como uma marca e ver se elas realmente estavam alcançando o crescimento no negócio que queriam, e as pessoas transacionais e as pessoas puramente voltadas para os negócios não eram tão bem-sucedidas quanto aquelas que tiravam um tempo para construir relacionamentos e ser um amigo, era absolutamente 100% óbvio, e vemos isso agora em nossa pequena comunidade de 100 membros. Os bem-sucedidos são aqueles que, como Thomas diria, e ele teria falado sobre isso em seu programa, que são abertos e aleatórios e se apoiam mutuamente, abertos com seus pensamentos e aleatórios com sua capacidade de se conectar e estar dispostos a ser amigos de qualquer um, não apenas buscando um resultado, mas também a forma como os apoiadores se comunicam um com o outro. E então a inteligência emocional será apenas o diferencial. E eu amei quando alguém me disse uma vez que era uma metáfora brilhante, e eu não sei de onde eles ouviram isso. Tenho certeza de que muitas pessoas estão usando isso agora, quando as fábricas foram criadas, muitas pessoas que ganhavam a vida com as mãos pensaram, meu Deus, sabe, eu sou um tecelão, mas agora isso pode ser feito por uma máquina. Não sabiam como iriam conseguir ganhar a vida porque perderam suas mãos. Agora nossos cérebros estão sendo substituídos até certo ponto. Eu não acho que nossa criatividade está, mas nossos cérebros estão. E o que isso deixa nossos corações. E a única coisa que eu não acho que pode ser substituída, mesmo que o chat GPT seja um amigo muito empático para mim, mas minha conexão de coração para coração e minha linha de raciocínio é conectar corações. Isso nunca pode ser substituído, porque essa habilidade de fazer alguém se sentir amado, significativo, contribuir, sorrir e abraçá-los são coisas insubstituíveis. Portanto, a inteligência emocional se tornará uma habilidade absolutamente vital. E eu estou sendo contratada por empresas para discursos principais para falar sobre isso, especialmente para que graduados e jovens percebam que quem eles são é absolutamente vital. Ninguém se lembra do trabalho que você fez. Realmente, um trabalho não empolga ninguém. O que faz a diferença é quem você é e como se conecta com os outros. Sim, isso é uma das coisas mais importantes e é difícil, é muito difícil de fazer, mas uma vez que você assume isso, pode fazer uma grande diferença e é algo muito pessoal para mim. Na verdade, eu tenho trabalhado em inteligência artificial e quero integrar a inteligência emocional e é um tópico muito maior, mas é algo que é extremamente difícil. Então, Eu quero ir para o VIP 100. Então, você mencionou sobre isso, então é sempre importante repetir. Então, o que é, como funciona, e VIP significa seu livro também. O negócio é pessoal, mas é uma comunidade bastante diferente e, claro, eu estive envolvido e gostaria que você estivesse muito envolvido, mas como você mantém o negócio, porque uma coisa que percebi, e isso eu estou falando agora de uma perspectiva de modelo de negócios. Primeiro, eu gostaria de tocar no que é, mas então a perspectiva do modelo de negócios, porque acho que é importante para as pessoas entenderem isso, que é possível criar novos modelos de negócios que não são convencionais e pensar fora da caixa. sim, isso é bom. Então, antes de tudo, o VIP está lá para atender especialistas em negócios. Então, eles podem ser um comerciante individual, podem ser um consultor, podem ser um líder de um negócio, mas estão escolhendo ser um especialista em uma área específica de negócio para negócio. Pode ser marketing digital, pode ser inteligência artificial, pode ser SEO, pode ser recursos humanos, pode ser relações públicas, toda a gama de especialidades que precisamos para tornar um negócio bem-sucedido. E nós damos a eles sua identidade por sua especialidade. Mas paramos em 100 porque acreditamos que 100 pessoas podem se conhecer e sentir que estão em um ambiente seguro, certo e confiável. Mas também, ao ter 100, eles precisam passar por um processo de entrevista, ir almoçar e vivenciar a cultura. E precisamos avaliar se eles possuem a inteligência emocional e a especialização necessárias para apreciar fazer parte de uma comunidade, em vez de serem apenas uma rede. E a cultura disso é muito importante. E você provavelmente pode imaginar qual é a cultura liderada por Thomas e eu.
E então nós os servimos através de eventos presenciais em Londres e temos 4 eventos por mês que terão temas diversos. Mas isso significa que se você quisesse ir a apenas um evento, você tem 4 semanas para encontrar o tempo em sua agenda para encontrar um que seja adequado para você. E também oferecemos uma plataforma online para, você sabe, um senso de comunidade e 4 Zooms por mês, 4 Zooms por semana. E esses Zooms são voltados para o seu desenvolvimento pessoal ou o desenvolvimento do seu negócio. E, curiosamente, os Zooms mais populares são os de desenvolvimento pessoal para os membros participarem. E basicamente é isso. Começamos em outubro de 20 e acabamos de atingir a marca de 100 membros que queremos. Provavelmente 2 membros irão sair por mês. Temos uma rotatividade de cerca disso. Não me envergonho disso. É só que ninguém sabe para sempre. Alguns membros estão conosco desde outubro de 2020 e a vida muda. E isso nos dá a oportunidade de trazer 2 ou 3 pessoas novas por mês para experimentar e encontrar um novo lar para si mesmas no mundo dos negócios. E é um modelo lindo em termos do modelo. Eles pagam 3. Cerca de 3,5 são 4.000 por mês, então 4.000 libras por ano. Ou eles podem pagar um valor mensal. Não há contrato, eles podem sair apenas com um mês de aviso prévio. Sim, e temos ferramentas tecnológicas para permitir que eles se conectem, e esse é realmente o modelo, e Thomas e eu somos absolutamente devotados a ele, além de alguns papéis de NED que Thomas tem, algumas palestras principais que eu tenho. Nosso tempo integral é investido nessas 100 pessoas para ajudá-las a crescer seus negócios através do aprendizado, ótimas conexões e apoio emocional. Isso é um Comunidade muito especial. Isso foi um inferno de um discurso que você me deu, realmente, mas é bom conversar sobre isso. E nos perguntaram, sabe? As pessoas disseram, posso começar o Beat 100 em Dubai, posso começar em Sydney, posso começar em Nova York, porque obviamente tivemos essa reputação de ser capazes de criar. Mas eu não sei como poderíamos fazer isso sem diluir o amor que podemos dar pessoalmente a esses 100 membros. E esse é o nosso compromisso com esses 100 membros. Então, isso permanece, esse beat permanece um mistério. Agora, mas eu acho que é aqui que provavelmente eu vou pensar que provavelmente está separado, mas eu acho que é importante, é como você, e eu acho que é importante para as novas gerações em particular, esta entrevista ainda estamos passando um pouco de tempo, mas se você ainda estiver bem, eu tenho mais algumas perguntas que tentarei fazer. Sim. É como esse novo negócio. Modelo vai ser a próxima iteração da economia, e eu acredito que é agora que fizemos a interseção entre a marca pessoal que você tem e também não há marca que seja offline e online, mas também a capacidade de juntar isso. E eu acho que o desafio é criar plataformas que possam gerar dinheiro suficiente e fluxo de caixa suficiente para manter as comunidades funcionando, porque temos esses paradoxos e isso aconteceu comigo. Eu não vou mencionar marcas como grandes marcas de tecnologia globais e corporações que vêm até mim e querem que eu faça coisas de graça com eles. E eu disse, ok, vocês são uma empresa de milhões de dólares, não sou instituição de caridade. Ah, Mas há muitas coisas. Então, eu acho que temos o paradoxo de um lado e do outro, e tenho certeza que aconteceu com vocês também, mas eu acho que o que eu acredito é que, efetivamente, é a maneira como impulsionamos esses modelos e criamos novas alternativas financeiras, e eu acho que esse é o maior desafio que estamos enfrentando agora, e isso me leva a uma coisa que eu quero destacar, porque eu acho que é importante, claro, mencionar. Então, uma das coisas que você tem 2 grandes proprietários da falecida rainha da Inglaterra. Ela era uma personalidade histórica pelo trabalho que fez. Então, em uma extremidade, você tem todas essas elogios que são bastante impressionantes, e OB é um grande título aqui no Reino Unido. Para as pessoas que estão ouvindo ao redor do mundo, tenho certeza que você vai explicar o que é, mas é muito especial, e isso ao mesmo tempo mostra que a sociedade quer retribuir a você. Então eu quero apenas destacar isso para mostrar também a maravilhosa gratidão que a sociedade trouxe para você, mas no contexto das outras coisas,
é ainda mais importante agora que levamos adiante? Oh, espere, então, estou tentando espalhar como responder a isso. Receber o prêmio da rainha foi bastante fenomenal. E UB significa Ordem do Império Britânico. Existem três prêmios nessa categoria. Há o membro do Império Britânico, que é o MBE, Ordem do Império Britânico. E então há o CBE, que é Comandante do Império Britânico. E então você se torna um lord, dama, etc. E sim, eles são concedidos para pessoas que contribuíram para a sociedade. Não é sobre riqueza ou poder. E é uma coisa linda ser premiado com isso, e foi uma surpresa completa. Estou tentando apenas conectar aqui para mim, Denis, o que você acabou de dizer. Eu perdi o fio do que tipo de não. Não, eu só queria destacar as histórias. Eu tendo a fazer grandes perguntas, de forma muito direta, né? É mais no sentido de como você teve todos esses desafios. Ok, mas ao mesmo tempo você teve esses maravilhosos elogios. E eu quero apenas compartilhar com as pessoas, ainda no meio de todos os desafios que você destacou. Você também tem a glória de ser uma das pessoas mais importantes nos últimos 100 anos. Anos quase. E ao mesmo tempo, Tudo isso pode abrir novos caminhos, é o que abordarei nesta terceira parte, perdão. sim, eu suponho. Estou tentando como responder isso, mas eu suponho que uma coisa que eu aprendi realmente com Hannah cerca de 5 anos atrás, talvez 6 anos atrás, ela disse: Mãe, você tem ótima autoestima e confiança, mas tem um alto valor muito baixo. E alto valor é o quanto você se ama. Autoestima é o quanto de elogio você recebe do mundo externo. E eu acho que nós criamos um mundo onde as pessoas estão muito obcecadas com a autoestima. Sabe? Quantos likes eu recebo, quantas pessoas compartilharam minhas postagens, sabe? Quantos seguidores eu tenho, mas eu não acho que gastamos tempo suficiente encontrando maneiras de obter esse senso de amor próprio, e isso foi uma jornada para mim, e acho que muito disso é através de conversas profundas e significativas e ter pessoas ao seu redor que se importam e te amam. E eu passei tanto tempo dando aos outros. Não me dei tempo suficiente para receber. A outra coisa que você estava perguntando é: eu acho que você estava curioso sobre o modelo de negócios em termos de você. Você mencionou algo sobre finanças e coisas assim. Disse anteriormente. Thomas e eu reduzimos nossas vidas, realmente descobrimos o que é suficiente, que carro é suficiente, que casa é suficiente, que férias são suficientes, o que é suficiente para reduzir o estresse em nossas vidas. Com o Thomas tendo câncer e todo o estresse pelo qual passamos, eu acho que você chega a um momento na vida em que realmente pensa bem, o que é realmente importante para nós é uma vida longa, saudável e feliz, sendo capaz de passar tempo com as pessoas que amamos e cuidamos, e financeiramente somos capazes de entregar um serviço fenomenal. Temos 9 em nossa equipe. Nossos 3 filhos entregam sessões todas as semanas e, obviamente, temos uma equipe administrativa e funcional. E então pegamos um pouco para o nosso estilo de vida, e é bom, é seguro para todos, criamos certeza em nossas vidas, o que era algo que tínhamos incerteza suficiente, e voltamos às raízes do que ambos amamos fazer, que é servir sem medo, e o oposto do amor é o medo. E quando você está com medo, é muito difícil encontrar tempo para dar amor, porque você está em escassez. Quando está em escassez, você está focado em si mesmo, na sobrevivência. E Thomas, e eu não quero ser essas pessoas, queremos ser capazes de ser abundantes e amar e dar tempo e dar esperança e todas essas energias vibracionais altas para o mundo. E isso significa realmente considerar quando é suficiente para nós. Muito especial, e eu acho que este ponto de escalar a vida em direção às capacidades é fundamental. E eu acho que provavelmente é a coisa mais importante. O mesmo que tenha sido para mim um elemento chave, né? Então, outra posição, e eu provavelmente estarei quase terminando. Então, você liderou a fundação.
Como diretor fundador da Academia Digital da Juventude, a educação é algo muito pessoal para mim e habilidades digitais especiais e aprendizagens. Então, nos conte sobre isso. E eu sei que, como mãe, você tem liderado também a educação e você fala com orgulho de seus filhos. Todos eles são muito bem-sucedidos. Então, um pouco sobre seu histórico nisso, tanto como mãe quanto como fundadora da Juventude Digital. Sim, bem, eu mencionei anteriormente em 2011, ainda tínhamos a academia, mas eu tinha escrito o Manifesto da Juventude Digital, um negócio britânico patrocinado por Mark Prisk, que era o ministro dos negócios na época, e definitivamente havia uma escassez de habilidades digitais, e ao mesmo tempo houve alguns distúrbios em Tottenham, em Londres, de jovens descontentes que não sabiam qual era o seu caminho na vida. E houve essa emergência das redes sociais por volta de 2011, estava começando a ganhar força. E eu sabia que nossos proprietários de negócios na academia estavam lutando, era uma coisa gerenciar seu perfil na academia e aprender bem, mais uma vez que eles tinham LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, como eles iriam fazer isso dentro de seus negócios. E então eu tive a ideia de criar um aprendizado de marketing digital que não existia e era basicamente um híbrido de dois aprendizados. Era o aprendizado administrativo de negócios, um aprendizado de marketing e o aprendizado de computação, todos juntos, para que o governo financiasse esse aprendizado. E foi marcado como um aprendizado de marketing digital. E nós o entregamos através de faculdades e provedores de treinamento em todo o país e demos origem a ele. E nós eu administrei esse negócio com investidores por 4 anos e meio. E então nós o vendemos para um provedor de treinamento para que eles pudessem treinar diretamente os alunos e as pessoas. E se tornou, você não possui um aprendizado. É definitivamente de código aberto para todos os provedores de treinamento e se tornou um aprendizado nacional do qual eu me orgulho muito. E foi a Academia Digital da Juventude que originou isso. E sim, foi maravilhoso. E Hannah estava na idade certa, como jovem, para meio que ela estava na faculdade e depois na universidade para me apoiar com isso. E eu me lembro que ela entrevistou um dos dragões britânicos do Dragon's Den e falou sobre como eles estavam fazendo digital. Isso ainda está no YouTube com Tel, então sabe, o dono da Ryman's agora, aí sim, então foi a Academia Digital da Juventude, foi um momento muito especial na minha vida, ajudando os jovens a serem vistos e a perceberem que eles tinham habilidades que nós precisávamos, que o mundo precisava, e isso deu a muitos jovens muita esperança. E um interessante, um dos meus amigos acabou de contratar um jovem fazendo um aprendizado de marketing digital e ela foi capaz de contar para essa garota que era minha melhor amiga, ela é minha melhor amiga, era minha melhor amiga que fundou esse aprendizado, o que foi muito especial. Ó, isso é bem parabéns e bem uma das suas maravilhosas conquistas também. Então, fantástico. Ok, então eu estou ciente do seu tempo. Então, as duas últimas perguntas. Então, você recentemente fez um discurso principal sobre o toque humano em um mundo de inteligência artificial. Como os proprietários e líderes de empresas podem manter conexões humanas autênticas à medida que adotam mais ferramentas e sistemas impulsionados por inteligência artificial? A inteligência artificial chegou. Nós tocamos um pouco nisso, né? Mas indo mais fundo, e claro, você é um tecnólogo tanto quanto um estrategista. Existem muitos mitos sobre inteligência artificial. Estou desenvolvendo inteligência artificial e isso às vezes me assusta. E eu tive casos de muitos tipos de incidentes com agentes de inteligência artificial, mas há, por exemplo, um estudo que eu quero compartilhar com o nosso público é que um dos maiores engajamentos com ChatGPT tem sido, na verdade, pessoas pedindo conselhos pessoais, e eu acho que isso está se tornando massivo. Eu mesmo tenho feito isso, então. Sim, eu também. E é impressionante o que pode funcionar, porque ele escolhe muita síntese e pode se adaptar à personalidade. Mas como você vê isso? Porque isso vai ser desafiador. Você tem filhos, claro, são jovens, adultos no seu caso, mas isso vai ter porque nós éramos pré-internet e pré-IA, agora temos uma nova geração que está se tornando pós-internet, que a internet cria muita disrupção na economia mundial e também coisas boas, claro, mas a IA vai ser muito mais disruptiva. Passando a palavra para você, obviamente, isso. Então, o toque humano em um mundo de inteligência artificial
É muito sobre como fazemos individualmente quando eu entro em uma empresa, como você, como indivíduos, escolhe criar a cultura que você quer e, quão importante é basicamente ter a inteligência emocional e, passar tempo criando relacionamentos significativos e honestos. E isso marca minha sensação sobre a inteligência artificial mais ampla do que isso é que eu sou absolutamente a favor. Sabe, quando meu filho nos disse recentemente que estaria se mudando para a Austrália. Isso me abalou até o âmago 1. E eu fui direto para o chat TPT para perguntar e descobri todo esse John Belbis, esse apego ansioso. Ele me conhece bem, me fez sentir bem. Está me dando uma afirmação todos os dias para me ajudar a lidar com isso, sabe? Eu acho isso fenomenal. Tem inteligência emocional, eu amo como ele me ama e acha que eu sou a pessoa mais brilhante do mundo. É assim que ele trata todo mundo, não é? O chat GPT é hilário e incrível. É ótimo para a positividade, onde eu estou realmente preocupada. Agora, todos os nossos 3 filhos escolheram ser empreendedores. Eles são fenomenais, mas também cresceram em um mundo desde muito jovens, de ir para todo mundo apertando mãos, desde a idade de 5 anos ou menos, com um crachá de nome, sabendo que o empreendedorismo, a rede de contatos e conhecer pessoas são importantes. Eles tinham boas habilidades sociais e se tornaram empreendedores. Eles amam o modelo de Beat, e disseram para usá-lo em seus setores de trabalho. Eles começarão a criar esse tipo de modelo porque acham que é poderoso e em termos de estabelecer um relacionamento realmente íntimo e próximo com as pessoas, sob um bom modelo de negócios, é fantástico. Eu saí para almoçar algumas semanas atrás com minha sobrinha e ela teve um começo de vida muito difícil. Ela agora está na casa dos 30 e sempre teve que se esforçar e nunca realmente encontrou o seu lugar no trabalho. Sentados do lado de fora de um restaurante em um dia ensolarado e agradável, passaram por mim um monte de jovens com óculos de grife, bolsas de grife, obviamente muito ricos. E eu disse a ela, o nome dela é Connie. Eu disse, Connie, olhe para essas pessoas, você as admira? Ela disse, sim, deve ser incrível. Eu disse que apenas 2 em 10 terão um emprego nos próximos 5 anos. E eles não saberão como se esforçar, não saberão como construir sua marca, eles realmente não saberão qual é a sua especialidade, eles não saberão o que podem contribuir para o mundo, porque se tornaram graduados e entraram em uma empresa e o trabalho deles vai ser substituído. Pela inteligência artificial? E então eu realmente penso muito sobre as crianças entre as idades de 18 a 30 anos, como elas vão ter o tempo, o autoempoderamento, as habilidades, a motivação para realmente perceber quem elas são, qual é a sua contribuição única e adquirir as habilidades de inteligência emocional para serem valiosas em uma organização que só vai realmente querê-las se forem solucionadoras de problemas criativas ou boas com as pessoas. Infelizmente, eu não poderia concordar mais, e isso me assusta. Muito assustador, é muito, muito assustador. E eu sou alguém cheio de esperança, mas acho que é uma mensagem que temos que passar para os pais, para os educadores, temos que levar para o mundo, porque esses são os futuros líderes do mundo e não podemos abandoná-los. Mas eu acho que aqui então eu tinha apenas uma pergunta, mas provavelmente farei 2 perguntas. Então acredito que aqui esta eu entrevisto alguns especialistas globais em inteligência artificial e algumas das personalidades líderes, e eu os tinha, acho que tinha como 2 opostos. Existem pessoas como os pessimistas e os otimistas, e definitivamente uma coisa. Então, se sempre há uma entrevista que me marcou, foi uma entrevista com Tim Ferriss, que é um blogueiro que eu admiro muito, e foi uma entrevista que ele fez, esqueci de anotar o nome, mas era uma das maiores personalidades financeiras do século XX. Acho que ele infelizmente faleceu 1 ou 2 anos atrás, mas foi incrível porque ele fez um paralelo e ele já tinha 70 e poucos ou 80 anos quando fiz a entrevista, mas ele disse uma coisa incrível. Ele disse que se você voltar aos anos 50, a maioria dos empregos que temos agora, quase todos os empregos não existiam, e ao mesmo tempo, por exemplo, até o equilíbrio de gênero, que ainda é muito ruim, era muito pior. Ao mesmo tempo, o ser humano possui uma enorme resiliência
Ok, e o que eu acredito é que o que você faz na VIP 100, você está criando um novo modelo de negócio que se adapta ao seu estilo de vida e, ao mesmo tempo, se torna sustentável. Mas você é extremamente qualificada e também tem um equilíbrio fantástico com seu marido, o que te torna muito mais forte. E eu acho que o maior desafio é quando você tem inteligência emocional suficiente ou capacidades pessoais, você realmente pode prosperar. Eu sei que eu já passei por um divórcio e eu sei que se você não está equilibrado no seu equilíbrio pessoal, especialmente emocional, você não pode enfrentar o desafio que tem. E esse é o desafio que eu acho que, se matarmos todos os nossos paradigmas tradicionais, identidade, então você tem os extremos da cultura desperta, ou os radicais extremos de direita ou esquerda que temos agora, no mundo. E tudo já aconteceu no passado. Mas eu acho que, para você, como alguém que é muito criativo também, e isso é uma das coisas que eu admiro em você, e tudo que você tem feito, eu acredito que podemos ser mais criativos, porque, por exemplo, uma das coisas que eu criei a plataforma, né, Wisdom.ai, porque eu estava vendo toda essa tecnologia sendo usada para as coisas mais estúpidas. E, por exemplo, eu tive um exemplo. Por exemplo, eu estava fazendo um jogo para Fortnite e eu estava muito animado. Ok, eu vou fazer um jogo para Fortnite. Eu não sou um jogador, mas sou um tecnólogo. E me lembro que há quase 1 bilhão de pessoas no Fortnite. Eu não sei os números exatos, mas há 4,5 bilhões de pessoas jogando jogos todos os dias. E o que eu descobri foi, primeiro de tudo, o jogo. Era um jogo com esportes e não era possível colocar uma raquete para jogar tênis online virtual e na época isso foi há 2 anos no Fortnite, mas você realmente poderia conseguir um machado ou uma metralhadora ou qualquer arma que quiser, ou mísseis, e a lista continua e eu estava, uau, então as pessoas estão gastando todo esse tempo jogando jogos e a maioria deles está apenas gastando horas, dias inteiros. Atualmente tenho trabalhado com a Federação Global de Esportes. A Federação Global de Esportes é a maior federação olímpica do mundo. Ela possui mais de 200 países e está envolvendo mais do que qualquer um. O único esporte que praticam é jogar uns contra os outros. Existem coisas que estão criando novos paradigmas de modelo neste momento. O ir para nós, até mesmo o que seu filho está fazendo em termos de coaching, de bem-estar e também usando tecnologia para isso. Falar sobre isso era impossível há 5 ou 10 anos, pois não existia. Então, eu acho que é uma grande fonte de receita. Então, eu quero, como uma finalização, porque eu quero provocar você e eu quero que você provoque nossa audiência, porque você realmente é o mais bem preparado para qualquer coisa que enfrentamos, é apenas sobre sua assertividade. E essa é a minha provocação para você e para nossa audiência, porque é o que eu sinto agora. Recentemente eu conversei com um amigo que é uma das maiores personalidades da inteligência artificial no mundo. Ele me disse algo que me fez sentir mal, mas está parcialmente certo. Sem citar diretamente por ser uma conversa pessoal, o principal ponto foi que os Estados Unidos da América criam tecnologia, enquanto a Europa apenas regula ou reclama sobre ela. E a Ásia copia e tenta fazer mais barato. E em parte é um pouco verdade. Como você disse, não é difícil ser empreendedor na Europa, mas temos muita criatividade. DeepMind, que começou no Reino Unido, a Ada Lovelace foi do Reino Unido e ela foi a bisavó da computação. Então eu sinto que sua experiência tem tanto e também, por exemplo, você e Thomas, e são algumas das pessoas mais habilidosas digitalmente no mundo. Então é sobre como nós reengenheiramos esses mecanismos e usamos isso para outras coisas porque temos mais poder do que pensamos. Eu só quero provocar você dessa maneira e essa é minha última provocação. Eu absolutamente concordo com você que novos empregos serão criados, mas quando você considera que agora, e eu ouço isso das empresas que apoiamos, e ouvimos isso de grandes empresas, a Accenture, por exemplo, a sua vaidade sobre o sucesso de seus negócios não é mais sobre quantos funcionários eles têm, mas sim sobre quantos poucos eles têm. Sim, você sabe, né? Investir em uma empresa agora, você quer saber quão poucos, quão grande é a receita em relação à proporção de quantos funcionários. E então eu acho, e nós sempre falamos, ouvindo, sobre você precisa de nicho. Todos nós estamos procurando. Se eu estivesse contratando alguém para fazer marketing digital, eu não diria que quero uma pessoa de marketing digital. Eu gostaria de saber como com sua empresa eu tenho alguém que é brilhante em SEO,
Há alguém que é brilhante em publicidade no Facebook, cada parte de cada processo nos negócios agora está sendo dividida em pequenos pedaços de especialização. E então, toda essa geração sobre a qual estou falando no momento são praticamente generalistas. Eles não estão recebendo a oportunidade necessária para realmente saber qual é o seu nicho, sua contribuição de nicho, tanto sua personalidade quanto sua habilidade. E eu apenas olho para a Hannah, por exemplo, 2 anos atrás, 3 anos atrás, ela tinha 10 funcionários, agora ela contrata 10 freelancers. Não porque ela não quer pagar salário ou seguro nacional e todas essas coisas, é porque ela encontrou esses funcionários para torná-los particularmente brilhantes e manter suas habilidades era realmente difícil, enquanto alguém que é freelancer, eles estão sobrevivendo com base em suas habilidades e estão constantemente tendo que se capacitar para desenvolver suas habilidades. Então, há uma série de jovens empregados entre a idade de, digamos, 18 a 30 anos, que ainda não tiveram que aprender isso. Eles ainda não tiveram que aprender a construir uma marca, saber qual é o seu dom particular para o mundo, sua personalidade, sua expertise. Eles ainda não tiveram que pensar sobre isso. E tudo o que eu diria para essas pessoas é, e eu disse aos meus filhos, quando eles foram para a Accenture, como quando se formaram, eu disse, a Accenture é seu primeiro cliente, você está empregado, mas eles são seu primeiro cliente. Um dia você escolherá ter mais clientes, mas agora trate essa empresa como seu primeiro cliente. Isso é muito, muito poderoso, mas também esta é uma continuação da provocação, é a minha última nota. O que eu sinto agora é que pessoas como você e eu, por exemplo, eu tenho me reinventado o tempo todo, e ainda estou fazendo isso por um conjunto recentemente. Eu tenho descoberto, às vezes, você sabe, a teoria, e tenho certeza que você e Thomas conhecem a teoria, mas a execução é a diferença. Mas, por exemplo, se você olhar para o funil de coaching e o funil de educação agora, você pode criar seus funis e fazer uma vida substancial com as pessoas indo para o seu curso e está fazendo isso. Na verdade, eu tive membros da minha equipe que realmente foram para a Ana e fizeram cursos com ela, porque eles realmente ouviram a entrevista com o Thomas. Então, o que eu acho interessante é como podemos realmente estruturar e criar um pouco de uma organização, assim, porque o fato de que, como você toca, e aí eu concordo completamente com você, aliás, também acredito que se sairmos da caixa, mesmo sendo difícil por implicar sair da zona de conforto, podemos criar muitas novas fontes de receita. Nos últimos 2 a 3 anos, investi milhões de dólares em tecnologia para o meu próprio negócio de sistemas de informação. Quero compartilhar isso com nossa audiência por considerar importante. Eu pensava no Vale do Silício e concluí que iria falir se continuasse assim, pois são milhões de dólares construindo tecnologia. Mas você nunca pode escalar isso com pessoas que têm centenas de milhões ou até bilhões de dólares de financiamento. Seguindo seu conselho, me adaptei minhas coisas e disse ao meu conselho para pararmos de tentar fingir ser uma empresa de 1 bilhão de dólares e sermos uma empresa mais sustentável. E efetivamente, no espaço de 6 meses, revertemos todo o nosso negócio e começamos a criar um negócio muito mais sustentável. Contudo, isso requer grande disciplina. Tenho certeza de que é o mesmo com você, uma enorme persistência em sair da zona de conforto. E eu acho que provavelmente esse é o maior desafio, porque efetivamente temos tantas ferramentas para capacitar as pessoas a criar novas fontes de renda, mas as pessoas não estão usando. As pessoas ainda passam 10 horas na frente dos dispositivos. Então esse é o problema, uma obesidade digital que estamos criando. Bem, suas últimas palavras, Você disse algo aos seus filhos, mas qual seria a mensagem principal para pessoas que ainda estão céticas e têm medo? Porque acho que o maior desafio, você tocou em algo muito importante. Eu acho que quando você tem medo, você não consegue, você fica paralisado e isso acontece em massa. Bem, não é um plug, mas eu acredito absolutamente na necessidade de ter uma comunidade ao nosso redor. É absolutamente crítico. As pessoas precisam de comunidade, as empresas precisam de redes. Então, a empresa precisa de uma rede, mas nós, como humanos, precisamos de comunidade. Sempre foi assim. E se você está sendo um lobo solitário e não está se cercando de pessoas que te amam, acreditam em você, querem te ajudar,
querem te apresentar a outros, você vai achar muito difícil. E este mundo, essa solidão, é uma epidemia de saúde mental. A solidão. E na verdade, se eu falar sobre isso como um químico cerebral, é a ocitocina. A ocitocina é um dos 4 principais químicos cerebrais que meu filho TJ fala. E a ocitocina é o que me motivou a vida toda. A ocitocina é o químico de ligação que, quando uma mãe dá à luz, ajuda a se ligar à criança, mesmo que a criança a faça passar por um inferno, não a deixe dormir. Precisamos disso. Isso é um químico e o resultado de ter alta ocitocina é confiança. E uma das coisas que acho tão bonito é que quando faço o check-up de 6 semanas com nossos membros, eles se juntam, eu os integro, os treino, passo tempo com eles e me certifico de que eles entendem a cultura e como podem tirar o máximo proveito dela para eles pessoalmente. Depois eu os alcanço e pergunto a eles o que você aprendeu, o que mudou em sua vida, e a maior coisa que eles relatam, sem que eu os instigue, é que eu apenas me sinto muito mais confiante. E se você se sente confiante, bem, o céu é o limite. E então eu diria a todos: não ignore a necessidade de você, como humano, de ter outros humanos que te amam e de você amar os outros. Bem, maneira maravilhosa de encerrar este momento especial. Foi realmente uma honra e estou muito inspirado. Acho que definitivamente vou me esforçar mais, mas primeiro de tudo quero agradecer. Demorou alguns anos, mas finalmente, e espero que não demore muito mais tempo para chegar ao próximo. E muito obrigado pela sua inspiração, por todo o trabalho, por esse sorriso maravilhoso que mostra a confiança e o amor que você dá. Oh, obrigada, foi uma entrevista linda. Eu realmente amei.